Graça e paz, irmãos, podem se sentar. Vamos orar antes de começar. Ó Deus de misericórdia e graça, contamos com a Tua bondade, Tua boa mão, levando a bom termo a Tua palavra, de maneira que sejamos edificados, de maneira que o Senhor fale ao nosso coração, o Senhor desperte para coisa que o Senhor não nos tinha despertado antes. Aliás, o Senhor tem falado e muitas das vezes a gente está dormindo. Então, segundo a Tua misericórdia, abre os nossos olhos, nossos ouvidos, dá-nos a atenção para aquilo que o Senhor quer nos dizer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, deixem a Bíblia aberta em Provérbios. Não precisa ser um capítulo específico, porque nós vamos falar muito de Provérbios, vamos falar muito de Eclesiastes. Não vou fazer costumeiramente de se ler um texto. Antes, nós vamos entrar no assunto. Muito bem, hoje estaremos falando sobre propósitos que a gente faz, planos que a gente traça, sonhos, algumas metas, alguns objetivos. E a gente tem que deixar bem claro que plano que não fura, que não pode ser frustrado, é só plano de Deus. De homem, muitas das vezes, a gente não consegue realizar plenamente. Isso porque toda virada de ano se propõe fazer votos, se propõe ler a Bíblia. Nós tivemos o panfleto, no culto da virada, que é uma ótima iniciativa para quem nunca leu a Bíblia conseguir ler de maneira tranquila, E também outros propósitos que estavam no panfleto. Muito bem. E a gente vai falar sobre como é que a gente vai conseguir realizar esses objetivos, os propósitos, algumas metas que a gente quer realizar. E não existe fórmula mágica para se conseguir traçar planos, propósitos e conseguir executá-los. Não é só verbalizar para poder acontecer, E todo mundo tem sonho a curto prazo, a médio, a longo prazo, tem aspirações, tem sonhos, tem desejos e gostaria de alcançá-los sem ter obrigação de quê? Passar por etapas, não é? Quem tem filho pequeno sabe que eles querem furar todas as etapas, eles querem o eu quero, é meu, independente daquilo que se vai acontecer para se chegar ali, Mas as etapas muitas das vezes são cansativas e a gente vai ter que ter uma certa resiliência, uma certa insistência. Às vezes elas são demoradas aos nossos olhos, Parece que o tempo de Deus não é o nosso, com certeza não é. Mas em Eclesiastes 8:6 nos diz o seguinte: porque para todo propósito há tempo e modo, porquanto é grande o mal que pesa sobre o homem. Quer dizer, há um tempo certo daquilo acontecer, há uma maneira certa de se conseguir esse propósito, essa conclusão desse propósito. E sobre processos, eu vou ler um processo pequeno que está aqui em Provérbios 27, 25 a 27, a respeito de plantações. A Bíblia fala muito a respeito disso, questões de cultura, Quando removido o feno, aparecem os renovos ou renovo, e se recolhem as ervas dos montes. Então os cordeiros te darão as vestes, os bodes o preço do campo, e as cabras leite em abundância para o teu alimento, para alimento da tua casa e para sustento das suas servas.
Eu não sei se alguém já viu esse tipo de plantação de grama. Quando a gente plantava grama com semente, eu já plantei, a gente preparava a terra, jogava a semente e jogava o feno, uma palhazinha por cima, tanto para dar umidade como para poder evitar que o passarinho comesse a semente. Mas aqui está falando algo próximo a isso aqui. Quando é removido o feno, ou quando você tira uma madeira que está sobre um chão, lá de baixo tem vários renovos, várias plantinhas surgindo. E é disso que ele quer dizer. Quando você se prepara desde a base, você vai conseguir então ter o capim. O capim você vai conseguir ter sustento para os seus cordeiros. O cordeiro vai te fornecer lã, te darão as vestes, né? Os bodes são para comércio do animal. Você vai com os bodes comprar um campo. Os campos você vai ter cabras que vão te dar leite juntamente com esses outros animais, tanto para o seu alimento, como também da sua casa e sustento das tuas servas. Quer dizer, você está plantando no capim, sonhando com um monte de empregado lá na frente, mas há um ciclo, há um processo, né? E a gente que conversa muito com as pessoas, a gente já ouviu muitos sonhos de muita gente, mas muitos sonhos com poucas iniciativas ou talvez nenhumas. Mas também tem muitos sonhos que a pessoa tem mais iniciativa do que a própria fórmula do sonho. Por exemplo, tem um pensamento, mas não bem concretizado, mas tem iniciativa, sem processos e sem as etapas de concluí-los. Ou mesmo não tem o sonho, mas não tem um conhecimento, uma base, uma maneira de como que vai fazer para realizar aquele sonho. E falando de sonho, de projetos, de propósitos, se lembram do trilho que nós traçamos aqui na igreja? Aquele trilhozinho tortinho assim na capa da revista, né? Que tinha várias etapas para se chegar ao objetivo, um aprendizado orientado pelo nosso pastor. Muito bom projeto. Lembra dos projetos de multiplicações, dos planos, as projeções que nós tivemos também, e eles não acabaram, é claro, todos bem traçados, mas muitas das vezes faltou a diligência minha, que era de um grupo, ou de um envolvimento de outros mais também, ou um comprometimento, eu estava envolvido, mas talvez um comprometimento maior ainda do que eu tinha, ou talvez a busca mais espiritual, para a intervenção ser mais espiritual ainda, a boa mão de Deus levar a bom termo. E todo plano sempre tem os imprevistos, né? Em Eclesiastes 11:6 volta para uma expressão, um exemplo do campo: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará. Então não pare por aí, dê continuidade. Provérbios 10:4: o que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão diligente enriquece. Interessante. Se você se empenha, você vai ver resultado. Caso contrário, não terá o resultado que você imagina. Geralmente esses planos e propósitos que a gente tem, que as pessoas fazem, inclusive até promessas, muitas das vezes a gente não pensa assim: vou fazer um plano, será que tem algum pró? As coisas, geralmente a gente pensa só nos favoráveis, os contrários, muitas das vezes a gente não pensa que pode dar errado. Daí a Bíblia recomenda a gente não fazer votos tolos. Teve um ano que eu perguntei ao pastor na reunião do conselho, disse: pastor, esse culto da virada o senhor vai chamar o povo para ler a Bíblia de novo? Assim, vou, todo ano a gente vai. Assim, mas me faz um favor, não fala para os presbíteros fazerem o voto primeiro não, porque eu já tenho o hábito de ler.
E se eu falar para os presbíteros virem e fazer voto, eu não vou ler, porque eu já leio mesmo, mas eu não vou ler a Bíblia toda dentro daquele esquema. Eu leio porque eu já estou lendo mesmo todo dia. Hoje eu estou terminando Eclesiastes, e não tem nada a ver com a leitura bíblica programada de se ler 3 a 4 capítulos. Aí aquele ano ele não fez de chamar os presbíteros à frente para compromisso. Por quê? Porque senão eu ia fazer voto tolo, eu ia deixar onde que eu estava, meus estudos que eu faço com frequência, para voltar lá. Mas a minha preocupação é o quê? Está mascarando aqui, né? Não fazer voto tolo. Então, há esse cuidado da gente pensar nos prós e nos contras, para a gente não se envergonhar, tanto diante dos homens e pior ainda, diante de Deus. E vou te falar de um plano do homem de Deus. Não tem erro. O que o rei Davi pensou em construir? Pensou em fazer? Um templo para Deus. E ele está certo, porque no Velho Testamento, não sei se foi no Velho Testamento, tem um texto na Bíblia que fala assim: vocês estão morando em casa boa e a minha casa está em ruínas. Quer dizer, lá em casa, se der goteira eu vou mexer. Na igreja está vazando lá em cima e ficou várias chuvas vazando. Mas Davi tinha essa preocupação. Eu estou morando no palácio e o tabernáculo, todos os apetrechos de adoração a Deus estão na barraca. Isso não é justo. E de fato a mentalidade dele estava certa, não era justo mesmo, não. O Senhor dos Senhores mora em barraca, o rei Davi mora em palácio. Vou construir o templo. Pergunta para o homem de Deus na época, Natã, estou pensando em construir o templo do Senhor. Natã fala para ele na lata: faz segundo está no seu coração. Aí Natã vai embora, e no caminho Deus fala para Natã que não queria o templo. Ele volta lá e conserta com Davi, e fala para Davi o porquê, que ele era um homem muito sanguinário, derramou muito sangue, e Deus não queria que ele fizesse o templo. Mas ele, como queria fazer parte dessa construção, o que ele fez? Preparou todos os materiais para que o seu sucessor fizesse o templo. Isso porque Deus tinha prometido para as gerações de Davi que eles iam reinar se seguissem a Deus, logicamente. E a questão aqui que eu quero colocar é o seguinte: a coisa estava aparentemente toda certa. Um homem de Deus pede a opinião de um homem de Deus, como um acordo, e estava certo de fazer. A diferença é que Deus, no estalo, fez eles voltar. Então, mas se a gente não tiver então atento, a gente corre o risco de errar, mesmo perguntando para um homem de Deus. Então os nossos planos têm que ser traçados de acordo com os planos de Deus. Senhor, é da tua vontade isso aqui? Porque teve essa particularidade. Todos dois repararam de imediato esse plano que eles iam fazer, e Deus não tinha aprovado. E uma aspa aqui, umas aspas, com relação ao que aconteceu. Deus, na misericórdia dele, deixou o pecador Davi preparar todos os elementos necessários para a obra, materiais que seriam usados, mas ele não ia construir. E outra coisa é o seguinte: você providenciando tudo para que outro fosse honrado. O filho dele, depois de Jesus, foi o homem mais sábio sobre a face da terra, porque também andou na presença do Senhor a princípio do seu reinado, e foi usado por Deus, para propagar também a palavra dele, porque a rainha de Sabá veio de longe para poder saber, entender, confirmar aquilo que ela tinha ouvido a respeito de tudo aquilo que se falara a respeito dele. Então era um plano, uma intenção muito boa aos olhos de todo mundo. Por falar em plano,
Eu tentei dar aula 3 vezes e o meu problema era fazer o plano de aula. Eu sabia a matéria, a didática minha não era muito boa, era inexperiente, mas o traçar o plano, o que eu ia desenvolver o ano todo, para mim apertava. E eu tive uma professora de alfabetização, uma professora de português, que ela era muito exigente. A gente tinha que ler muitos livros, tinha que fazer muitos ditados. E o plano de alfabetização é chato. Você começa lá escrevendo aquelas letras grandes dentro das 2 linhas, né? Para poder fazer direitinho. E ela queria que a gente tivesse uma boa dicção. E outra coisa também, tivesse desembaraço e perdesse a timidez, falando lá na frente os ditados, as dissertações que a gente escrevia. Mas tinha um colega que não se saía bem nunca, ele gaguejava demais, coitado. Então, para alguns dava certo, para outros não. Vocês já viram a Elsa lá atrás? Ensinando o AEI, ou ensinando para a gente que vai ensinar? O negócio é chato, mas se você seguir paulatinamente todas as etapas, você vai aprender o que? Ler. Aí vai fazer igual os meninos quando estão pequenininhos, né? Sai na rua, lê placa de tudo, né? Assim que aprende a ler. Então isso é o que? Um plano traçado para a alfabetização que você consegue executar se você não saltar etapas. De repente você vai conseguir, mas não com tanta perfeição. E assim somos nós então com os planos de Deus. Deus sempre tem bons pensamentos a nosso respeito, mas a gente está sempre querendo dar um jeitinho brasileiro para se chegar lá, né? Lucas 28. Desculpa, 14:28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para construir? Por que disso? O texto completa, porque seria vergonhoso ele começar, todo mundo vendo a obra andando, e depois ele ter que falar: não deu para terminar, eu calculei mal, eu planejei muito mal isso que eu ia fazer. Então não é simplesmente partir para a ação, nós temos que dedicar um tempo antes de começar. E eu creio que muitas das vezes, não são todas, geralmente quando alguém fala assim: meu plano deu errado, deu todo errado, nem sempre pode se dizer que a pessoa de fato fez um plano, ela tinha uma ideia daquilo que se fazia. Pois quando a gente planeja mesmo, vendo as variantes para frente e para trás do que pode acontecer, é mais fácil disso ser executado, ser finalizado. E em Isaías 26:3, Deus fala o seguinte, o profeta fala o seguinte: tu, Senhor, conservas em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quer dizer, o propósito é firme, mas a confiança de que vai acontecer está em Deus, não em si próprio. Em outubro do ano passado, lá na empresa nós tivemos as reuniões dos gestores e a gente ia ter que apresentar para a empresa a projeção para 2022, projeção de tudo aquilo que nós iríamos receber. O dono queria saber o que eu vou receber, o que eu vou pagar ano que vem. E aí nós fizemos, cada um apresentou o seu e juntamos os números. Na empresa isso se faz, mas e as pessoas fazem para si próprios, para os seus planos domésticos? Interessante, a Sheila está doida com a Airfry. Airfry tem uma vantagem, né? Ela não vai sapecar os braços na chama acesa do fogão, né? Só se ela bobear na hora de abrir a gavetinha. Você, Sheila,
por enquanto não, vamos esperar o nosso orçamento chegar até março, porque tem os IPs da vida para pagar, tem seguro de carro para pagar, imposto de carro para pagar, e na hora do orçamento sentar e o dissídio do salário aparecer, eu posso refazer meu orçamento e a gente encaixar a airfryer aí. E teve outra situação também, restituição de imposto de renda. Saiu a restituição de imposto de renda. O que a gente quer fazer? Vamos queimar, né? Eu já tinha gastado lá atrás, agora entrou, vamos queimar o dinheiro. Mas lá em casa a gente estava sem notebook, a Sheila tem uns 2 anos, a Gilma já emprestou dela algumas vezes, o Afonso já emprestou algumas vezes. Esse notebook vai ser para comprar, essa restituição vai ser para comprar o notebook. E tinha uma boa também, menina do Santander ofereceu um título de capitalização. Se eu pago esse negócio na fatura aí, baratinho por mês, mas são 6 anos, 72 meses, tem que esperar um bocado. Ia sair também no Natal, sabe? Vai ser uma geladeira. Nossa geladeira estava arrastando, na hora que ela ligava, a casa tremia, o motorzinho dela já estava velho. Então executamos dentro desses planos. Qual era o plano? Encaixar um extra, uma entrada extra, com a saída extra, porque o orçamento não comportava o dia a dia, né? Então foi o que nós fizemos. E às vezes você tem um desejo o quê? Um desejo plausível. Vai ter uma sobra no orçamento, eu vou passear, estou querendo descansar. E é muito bom, e é justo também, é merecedor, né? Salomão falava, gozar dos frutos do seu trabalho, por que não? Mas é isso aí, a gente faz então primeiro as necessidades, primeiro as obrigações, os planos da gente, e depois a gente vai realizar o lazer. Então todo mês a gente tem que adequar, tanto na empresa como na vida da gente, o orçamento, e eu vou lá para o dono da empresa e apresento para ele, a situação é essa para o final desse ano agora, vai ser assim. Mas isso vai ser assim, vai acontecer assim, dentro das possíveis variáveis, né? Que possa ter uma visão otimista, uma visão pessimista e uma visão normal daquilo que vai acontecer. E quando você se planeja de antemão para aquele propósito que você tem, você está mais preparado para aquelas possíveis surpresas que se tem no meio do caminho. Mas aí quem me conhece vai falar, dá certo para você, eu te conheço, você é metódico, você segue a risca assim, ninguém pode te ligar falando assim, estou morrendo, vem cá, você agenda um horário para você morrer que eu vou ir te atender. Agora não vai dar. Mas não é assim. Eu procuro organizar. Tem gente que outros temperamentos vai ser mais difícil, mas tudo é o que? É uma questão de disciplina para colocar os propósitos diante de Deus, né? E se antevendo. Muito bem. A gente vai fazendo isso, vai trabalhando e a gente vai amadurecendo as ideias daqueles planos que a gente tem, daqueles sonhos que a gente tem até se tornar plano, né? Mas eu falei bastante aqui dos planos, do que a Bíblia fala, que a resposta vem de Deus. Mas às vezes a pessoa, você falou tanto, mas eu quero ouvir alguma coisa mais concreta, alguma coisa que vai me direcionar. Muito bem. Eu creio que a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente estabelece esses planos e propósitos é colocar na mão de Deus. Porque o Davi fez os planos, já estava engatilhado para fazer, mas não era propósito de Deus, né? Provérbios 16:3 fala, confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Primeiro você põe as obras e os desejos do coração vão ser satisfeitos. Mas para isso acontecer, tem que estar colocando diante de Deus em primeiro plano. Muito bem, é um start. Outra coisa, ouvir os experientes a respeito daquilo. Provérbios 20:18. Porque os planos
mediante conselhos, eles têm bom êxito. A gente deve pedir opinião das pessoas sobre aqueles planos que a gente tem, os propósitos que nós temos. Será que de fato é um bom propósito? O planejamento nós já falamos sobre ele, que é o Lucas 14, 28. Qual de vós, pretendendo construir, não se assenta primeiro para fazer as contas, se vai dar conta de fazer ou não? No dia que a gente estava mudando daqui do bairro do Santa Mônica, eu falei: Sheila, a gente tem que entregar essa casa aqui pintada, e a gente não terminar de pintar essa daqui, nós temos que ir para lá e pintar o outro para onde a gente vai, porque depois que a gente entrar com os móveis a gente não pinta. Vamos comprar uma lata de 18 litros, os apetrechos todos, e começamos. Chegou na parte lá, eu vi que eu não ia dar conta, me deu um desespero, uma vontade de chorar. Nossa Deus, liguei para o dono. Aí a misericórdia de Deus alcançou o dono da casa. Não, pode comprar a tinta, deixa aí que eu pinto. Que eu já tinha reclamado com ele de alguns vícios da casa. Ai, que alívio. Aí nós fomos para outra, para pintar outra, para mudar outra. Isso na segunda mudança aqui em Belo Horizonte. Então fiz o plano, mas eu não dei conta de fazer. A questão aqui era física, né? E rolar o rolo não era bom para mim, não. Muito bem. Então nós colocamos na mão de Deus, nós ouvimos os experientes, a gente planeja então, depois disso tudo, e agora vamos tentar executar. A execução, Eclesiastes 11, 6, que é o texto que nós lemos. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não descansa não, porque você não sabe se a semente de manhã se vai pegar ou não, se é de tarde que vai pegar. Então dê continuidade, porque se você colocou na mão de Deus, os conselhos foram bons, o seu plano parece plausível, você vai dar de mão rapidinho? Você não pode fazer isso, né? E se der errado? Eu vou tentando, pois há tempo e modo para todo propósito, não é? Quantos pregadores já falaram aqui das invenções, que muitas delas surgiram, as descobertas, de tantas tentativas com outras coisas, energia elétrica, lâmpada, raio-x, de tanta insistência se chegou a outro resultado. Mas a gente não pode simplesmente fazer as coisas por empolgação. Muitas das vezes a gente se empolga com alguma coisa, todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Os outros fazem, se os outros conseguem, né? Eu também consigo. Eu mesmo já comecei a ler a Bíblia muitas vezes e parei. Tinha vezes que eu não passava do Êxodo, quando começava a parte de genealogia ou Levítico, começava a repetir as coisas, aí eu voltava, começava do Gênesis de novo. Nunca que dava para conseguir alavancar, até que depois da primeira vez, aí virei freguês, direto estou lendo, não paro não. E outra coisa, tem uma sequência para se fazer, né? A gente, infelizmente, nós somos todos imediatistas, mas se você conversar com os mais velhos aqui, a caminhada de cada um, até com os menos velhos, para chegar aonde eles chegaram, os propósitos que eles já fizeram, quantos eles conseguiram realizar, quantos não, eu creio que você vai ouvir boas coisas, tanto de erros como de sucesso. Então é melhor aprender com o erro dos outros do que com o erro da gente. Agora, propósitos especificamente espirituais também devem ser bons, bem pensados para a gente não fazer coisa que a gente não dá conta. E devagar se vai ao longe, não é assim? O dito popular. Mas se você tiver fé e se empenhar, você pode ir além do longe também, né? E a minha oração é que cada um tenha um propósito bem definido no coração. Para a glória de quem? De Deus. Porque muitas das vezes o propósito é para a glória de si mesmo.
Esses dias nós somos convocados para fazer jejum, né? E eu estava lendo há algum tempo no Velho Testamento a respeito de jejum. O jejum para glorificar a Deus, aleluia, para isso. E a causa que foi colocada, a causa justíssima, que deve se fazer. Mas o do Velho Testamento, que Deus batia no povo do jejum, era porque vocês estão fazendo jejum para conseguir as coisas que vocês querem. Vocês não estão fazendo jejum para mim. O jejum que eu quero é diferente desses daí que vocês estão fazendo. Então a gente tem que ter esses propósitos bem definidos, bem direcionados, conforme Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o que vai prevalecer? O desígnio do Senhor é que vai permanecer, e não os desejos do nosso coração. Por isso que a gente tem que colocar na presença de Deus primeiro, porque senão nós vamos malhar em ferro frio. Podemos malhar em ferro frio. Muito bem. Então as sugestões de propósitos, sugestões de planos, vamos traçar um plano, vamos traçar uma meta? Sim. Esses dias lá ontem nós tivemos uma reunião na empresa com as metas puxadas para esse ano, puxada mesmo, às vezes até desanima, mas não é nada impossível, e está todo mundo dando sangue naquilo, né? Aí tem que colocar diante de Deus. Eu não comecei a orar a respeito dos planos da empresa, não. Coloco outros assuntos com relação à empresa, mas esse eu não coloquei ainda não. Mas tem que colocar sim, para Deus levar a bom plano, o que beneficia a todos nós, né? Muito bem. Então vamos colocar diante de Deus os nossos propósitos, os nossos planos, pedir a orientação, para que Deus leve a bom termo, né? E a gente consiga traçar um bom caminho e seja vitorioso naquilo, para testemunha, honra e glória do Senhor Jesus também. Amém? Você dá para a palavra de novo? Louvado seja Deus. Deus abençoe o presbítero Levindo. Palavra inspiradora para o nosso coração. O Senhor capacitando homens para capacitar a igreja, né? Para isso que servem os dons dentro da igreja, para a edificação do corpo de Deus. Então convido você a se pôr de pé, nós orarmos ao Senhor. Momento oportuno para você renovar aí os seus propósitos, seus planos, as suas estratégias, e pedir a Deus que aplique essa palavra no seu coração. Eu vou fazer isso. Que Deus possa aplicar, o Espírito Santo possa aplicar essa palavra no meu coração, você possa fazer isso também, entendendo que Deus nos dá essa liberdade de planejar, mas a resposta certa vem dos lábios dele. Então nós temos essa confiança de saber que o resultado final sempre vai ser a vontade de Deus, e que Ele nos dá esse privilégio de planejar, de traçar planos, de fazer caminhos, de sermos participantes do decreto dEle, do plano final dEle. Que bênção o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Ore a Deus então, coloque diante dele os seus propósitos, peça a Ele que Ele possa realinhar algumas coisas, algumas metas, que todas elas possam estar justapostas à vontade soberana do Senhor. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai, porque somos alvo do plano perfeito do Senhor, que é o plano da salvação, que nos arrancou, ó Pai, do império das trevas e nos trouxe para Sua maravilhosa luz. E junto com isso, o Senhor nos dotou de dons e talentos, Pai. Louvado seja o Teu nome pela vida do presbítero Levindo, pela vida dos demais irmãos, ó Deus, que tem dispensado, ó Pai, estes dons que vêm do alto para a edificação da Tua igreja. Ó Deus, que essa palavra, Deus, possa achar guarida no nosso coração,
que mais, ó Deus, do que apreciá-la, que possamos pôr em prática, Deus, esses ensinamentos que veio do alto, Pai. Ó Deus, nos ajuda, Pai, agora a realinhar a rota, nos ajuda agora, ó Pai, a renovar os propósitos, os planos, ó Deus, e buscar, ó Deus, ajustá-los, ó Deus, à Tua vontade soberana e perfeita, Pai. Se há pessoas frustradas aqui com planos que deram errado, com sonhos que não se concretizaram, que o Senhor possa renovar o ânimo, Deus, neste momento. Que esta palavra possa, Deus, ter servido também de um renovo, Pai, de um realinhamento, Pai, de um chamado para começar de novo, Pai. Se alguém agora, Deus, está distanciando dos propósitos e projetos do Senhor, traga de volta por meio do Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, continua conduzindo, Deus, a Tua igreja, Deus, a passos largos para o centro da Tua vontade, porque é o melhor lugar para se estar, Pai. Ó Deus, continua nos abençoando, nos conduzindo e dispensando a Tua graça maravilhosa sobre a nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos. Tenha aí um final de semana abençoado e abençoador, e que essa palavra possa ter achado guarida em cada coração nessa noite. Deus abençoe a todos.